Olá, benditos! Depois que Jó respondeu às acusações de seu amigo Elifaz e derramou suas frustrações diante de Deus, ele se calou. Então, o outro amigo, Bildade, imediatamente tomou a palavra. É bem provável que ele fosse o segundo mais velho, porque o nome dele aparece em segundo lugar. Bildade era um homem dogmático religioso e seu dogmatismo era baseado em tradições, em provérbios de sabedoria e em frases prontas. Ele começou seu discurso com uma dura reprovação, perguntando a Jó: "Até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval." Para ele, a defesa de Jó, registrada nos capítulos 6 e 7, foram como um vendaval, ou seja, foram palavras ditas sem pensar, ousadas, barulhentas, precipitadas e desordenadas contra Deus. Note que ele ouviu tudo o que Jó falou, mas não considerou a sua dor. Ele enfatizou que Deus jamais perverteria o direito e a justiça. Com certeza Jó havia praticado alguma injustiça ou erro e por isso estava sendo castigado. Ele também acreditava que os filhos de Jó tinham morrido porque tinham pecado. Bildade não demonstrou nenhuma sensibilidade pelo sofrimento de Jó e foi muito infeliz na sua colocação em um momento tão difícil como aquele. Mas por que Bildade agiu assim? É que no seu pensamento equivocado, ele entendia que Deus é justo e que sua misericórdia era apenas para aqueles que a merecessem. E na tentativa de defender seu pensamento, ele apresentou 3 argumentos lógicos para provar que Jó era culpado. O primeiro argumento foi sobre o caráter de Deus. Bildade estava irado com o fato de Jó questionar Deus e acusá-lo de proceder de modo equivocado, alegando inocência. Apesar da teologia de Bildade estar correta, porque Deus realmente é justo, a aplicação dessa teologia estava errada. Por quê? Porque Bildade se concentrava em apenas um aspecto da natureza de Deus, que era o aspecto da sua justiça, deixando de lado o seu amor. E como é possível conciliar esses 2 atributos de Deus, justiça e amor? Bem, o maior exemplo foi o que aconteceu na cruz. Quando Jesus morreu pelos pecados do mundo, a justiça de Deus foi aplicada, porque o pecado foi julgado. Porém, o amor de Deus também foi demonstrado, porque ele ofereceu ao mundo um Salvador. Quando Cristo ressuscitou, a graça de Deus triunfou sobre o pecado e sobre a morte também, de modo que todos os que se arrependem e creem em Jesus Cristo são perdoados e passam a ser filhos de Deus com direito à vida eterna. Sendo assim, na morte e na ressurreição de Jesus, nós podemos ver claramente a justiça, o amor, a misericórdia e a graça de Deus atuando ao mesmo tempo. No caso de Jó, mesmo se ele tivesse pecado contra Deus, ele o teria tratado com base na sua graça e na sua misericórdia, e não apenas com base na sua justiça. O segundo argumento de Bildade foi baseado nas tradições humanas. E como um bom tradicionalista, ele foi procurar sua sabedoria no passado. Sua pergunta-chave foi: o que os antigos têm a dizer sobre isso? Veja bem, nós temos muito a aprender com os mais velhos e com a sua sabedoria. Mas escute bem, o passado deve ser um leme que nos conduz e não uma âncora que nos prende. Se alguma coisa foi dita ou escrita há anos atrás e deu certo naquela época, não garante de modo nenhum que seja absolutamente certo ou que tenha os mesmos resultados nos nossos dias. E eu abro uma exceção aqui para a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. Quem interpreta a Bíblia para os leitores ao redor de todo o planeta, para milhares de diferentes culturas, e isso há milhares de anos, é o Espírito Santo.
Qualquer ajuste ou atualização que se fizer necessária, o Espírito Santo fará isso com toda a propriedade, diretamente no coração da pessoa que estiver lendo ou ouvindo a palavra de Deus. A nossa função é apenas atualizar o vocabulário da Bíblia, porque o significado das palavras muda. Então, os tradutores fazem uma revisão para que ela continue sendo lida e compreendida. Os princípios bíblicos não mudam, mas no passado os valores eram moldados considerando também o comportamento da sociedade na qual a igreja estava inserida, como nós lemos nas cartas do apóstolo Paulo aos Coríntios, aos Gálatas, aos Romanos e assim por diante. E neste ponto vale a pena nós pararmos para considerar a diferença entre tradição e tradicionalismo, que são dois conceitos diferentes. E para você não perder o fio da meada, nós estamos falando tudo isso porque Bildad era muito preso ao tradicionalismo, ok? O historiador Yaroslav Pelikan explicou a diferença entre esses dois termos de um modo bem interessante. Ele disse: tradição é a fé viva daqueles que já morreram, e tradicionalismo é a fé morta daqueles que ainda estão vivos. Para Bildad, o passado era um estacionamento, mas não era isso que Deus queria e nem quer. Deus quer que o passado seja uma plataforma de lançamento e não um estacionamento. Existem dois modos de olhar para o passado. O primeiro é com um olhar tradicional, com a intenção de resgatar valores que não devem ser perdidos e que muitas vezes, se forem adaptados a uma nova realidade, podem ser de grande valia. O outro olhar é o olhar tradicionalista, que é aquele olhar saudosista. Esse olhar é prejudicial, porque torna a pessoa incapaz de seguir em frente diante de novas possibilidades. Pessoas tradicionalistas acabam atrapalhando o avanço da igreja para novos projetos para alcançar o mundo para Cristo. Deus não muda, mas o homem muda. E durante toda a história, nós vemos o nosso Deus imutável trabalhando de forma soberana no coração de homens que mudam o tempo todo. Sendo assim, concluímos que toda boa tradição deve ser mantida. Já o tradicionalismo massacra, julga, condena e faz mais mal do que bem. Por isso, deve ser banido do nosso meio e da nossa vida. E o terceiro argumento de Bildad foi sobre as evidências da natureza. Ele usou 3 metáforas: do papiro, da teia de aranha e da planta no jardim. Ele aplicou essas metáforas à situação de Jó, insinuando que ele era um homem ímpio. Esse termo, ímpio, em hebraico, se refere a alguém que é profano ou contaminado pelo pecado. E o erro de Bildad era supor que Jó era ímpio e por isso estava sofrendo. A essa altura, nós vemos que tanto Elifaz quanto Bildad não chegaram a lugar nenhum com seus discursos. Os sofrimentos de Jó continuavam sem explicação e a razão do seu sofrimento continuava um grande enigma. Enquanto Elifaz baseou seus argumentos em experiências pessoais e em observações, Bildad apelou para a tradição dos antigos, que ensinava que todos os problemas são punições por algum erro cometido. No entendimento dos amigos de Jó, consolar significava falar esse tipo de mensagem para incentivá-lo a identificar o seu pecado e se arrepender. Infelizmente, nos nossos dias, ainda existem pessoas que se sentem inclinadas a pensar que quando uma pessoa está passando por algum sofrimento é porque ela está em pecado. Mas nem sempre é assim. Vamos renovar a nossa mente, como disse Paulo. Deus, em sua soberania, sabe por que e em que medida Ele permite o sofrimento na nossa vida. E no próximo capítulo, nós vamos ver que a resposta de Jó ao discurso de Bildad foi rigorosamente jurídica, como se estivesse em um tribunal. E você confere os detalhes amanhã, aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!